Pronto, começou. Gente, boa tarde, bem-vindo a todos. Hoje nós conversando sobre adoção vai falar sobre um tema importantíssimo, que é sobre a revelação, sobre como falar para o seu filho que ele veio por meio de adoção. Só quero dar alguns avisos antes da gente começar. Esse conversando está sendo gravado e ele vai ficar disponível no nosso canal de YouTube, que é o Acalanto Sergipe. Dani, meu anjo, você está compartilhando a sua tela com todos aqui. Está aparecendo o seu WhatsApp. Daniela, eu acho. Daniele Santana. Você poderia fechar a sua tela? Isso, muito obrigada, Daniele. E os avisos é que essa palestra vai ser, esse conversando vai ser gravado em nosso canal do YouTube. Ele tem a duração em média de 1 hora e vamos deixar os 30 últimos minutos para perguntas e dúvidas, ok? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Deixem o áudio de todos vocês no mudo, para que a gente não tenha interferência na voz de Suzana. E lá no finalzinho eu abro para as perguntas, ok? Nós temos também um bate-papo aqui embaixo. Se vocês quiserem, podem fazer as perguntas no bate-papo. Eu vou fazendo essa seleção de perguntas e no final eu faço para a doutora Suzana, tá bom? Seja muito bem-vinda, doutora Suzana Schettini. Você agora pode se apresentar, falar um pouquinho de você. E aí a gente começa com o nosso tema sobre revelação na adoção. Fique à vontade, doutora Suzana. Obrigado, Érica. Olá a todos. É um prazer imenso estar aí com vocês. As maravilhas, não é, desse isolamento social que nos permite viajar para todos os cantos, não é? Então, é um prazer muito grande estar em Aracaju, com a Acalanto Aracaju, né? Eu sou psicóloga, né, psicóloga clínica, na minha área profissional, né? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos, e muitos dos quais são famílias adotivas. Na minha militância, como eu falei há pouco, né, eu sou voluntária do Grupo de Estudo e Apoio à Adoção do Recife, né, e neste momento eu coordeno o núcleo do pós-adoção do GA de Recife, né. Além disso, eu participo da diretoria da ANGAAD, e atualmente eu estou como diretora de Relações Públicas da ANGAAD. Na verdade, esses cargos assim me incomodam um pouco, sabe? Mas é importante que cada um tem que ter a sua função, não é, pessoal? E, aliás, esqueci de dizer também que eu sou a coordenadora regional para o Nordeste. Dentro do organograma da ANGAAD, ele tem 5 coordenadores regionais, um para cada região. Então, neste momento, eu estou representando a região Nordeste nas coordenadorias. Sobre tudo isso, né, penso que o que mais me habilita a conversar com vocês, não é a nossa trajetória familiar. Aqui em casa nós temos 5 filhos, né? O meu marido costuma dizer que para ele todos os 5 são adotivos, não é? Ele não tem filhos biológicos. E do meu lado eu tenho 2 filhas biológicas, né? E 3 adotivos. Isso são detalhes, não é, pessoal? A gente faz isso como fato histórico, né? Na verdade, filhos são filhos, né? E tem por eles, né, um amor incondicional, né? Cada um na sua especificidade, cada um dentro do seu contexto histórico, da forma como chegou para a gente. Então, a Érica me pediu para falar com vocês sobre este tema, não é? Revelação, como contar para o meu filho que ele foi adotado. Este é um tema que às vezes mobiliza, não é, os pais adotivos, né? Eu até quando ela mencionou esse tema, eu num primeiro momento estranhei, porque nós estamos num momento aqui em Recife, né, em Pernambuco, eu vou dizer, de muitas adoções de crianças maiores e adolescentes, né? Pouquíssimos bebês, pouquíssimos mesmo, né? Então, essa questão da revelação, né? Ela se apresenta quando nós adotamos uma criança pequena, não necessariamente um bebê, né? Se nós adotarmos uma criança de 3 anos, 2 anos, lá pelas tantas ela vai estar perguntando também, não é? Como ela veio, de onde ela veio, não é? E vai ter curiosidade, né?
E quando as crianças são maiores, elas vêm para nós, elas já vêm sabendo da sua história de adoção, né? Muitas vezes elas esperam essa adoção com ansiedade dentro da instituição e não há necessidade de passar por esta etapa da revelação, né? Uma coisa que nós temos pensado, não é? Já há bastante tempo, né? Luiz e eu, Luiz que é meu marido, né? Ele inclusive tem um livro sobre esse tema que chama Adoção, Origem, Segredo, Revelação. E outro dia ele estava comentando comigo, ele disse: eu vou precisar reescrever esse livro, inclusive modificar o título, porque nós entendemos que não pode haver uma revelação, né? A adoção ela não pode passar por uma revelação. O que é uma revelação? Uma revelação significa que num determinado momento eu vou chamar a criança e dizer a ela: hoje eu vou lhe contar uma coisa muito importante. Você nasceu da barriga de uma outra mulher, você foi adotada, né? Você cria um momento para revelar um segredo, não é? Então, nós entendemos que a adoção não deve jamais ser um segredo. Ela não é um segredo. Não pode ser um segredo. Não é? A criança ela precisa saber desta adoção desde sempre. Então, nós costumamos hoje nos referirmos a este fato da criança tomar conhecimento da sua história, da sua origem biológica, como uma comunicação. A criança precisa ser comunicada a respeito da sua família biológica, né? Da sua condição biológica. Né? E aí a grande pergunta, como assim? Né? Tem uma autora que eu gosto muito de ler, né? Ela é uma das nossas guruas, uma das nossas gurus aqui em casa, né? Muitos trabalhos dela, eu li muitos livros, né? Ela é uma psicanalista francesa, é Françoise Doutor, né? Quem é da área psi vai lembrar dela, né? Ela tem muitos trabalhos na área da psicologia, trabalhou muito com adoção e nos traz assim referenciais teóricos muito importantes. E ela diz uma coisa muito importante. Ela diz que nunca é cedo demais para falar a verdade. Nunca é cedo demais para falar a verdade, né? E concordamos com isso, né? Nós pensamos que desde sempre as crianças precisam ir sabendo desta sua origem, né? Começa muito cedo, né? O bebê, alguém aqui falou que recebeu um bebê, não é? Então, desde muito cedo, quando eu estou trocando a fralda deste bebê, né? Eu posso inserir frases que digam mais ou menos. Eu não sei o que houve aqui, sabe? A minha tela foi embora. De vocês também? Alô? Sim, Nós saiu estamos também. escutando. É porque eu acho que Dani, houve Dani, algum você clique novamente aí. está compartilhando a tela, Dani. Eu preciso que você cancele aí a ativação de sua tela. Tá, então se é isso, eu achei que tinha caído fora, né? Perdão. Não. Pronto, então, desde muito cedo, a criança precisa ir tomando conhecimento dessa condição de adoção, né? Quando a criança é bebê, né, e eu vinha falando, né, nós estamos trocando a fralda dessa criança, né, e nós vamos mencionando para a criança Obrigada, Dani. palavras que têm a ver com a condição dela. Tipo, meu filho, eu te amo tanto, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter adotado você. Né? A criança vai entender? Não, né? Mas nós estamos nos preparando, não é? Nós, pais, estamos nos preparando para usar essas palavras à medida que a necessidade chegar. Né? Então, a palavra adoção, adotado, ela precisa veicular com naturalidade na família, desde sempre. Né? Ah, Suzana, então ela precisa usar uma placa na testa dizendo que ela é adotada? Claro que não. Os biológicos também não precisam. Mas ela precisa perceber que quando alguém pergunta, Suzana, Mateus é seu filho adotado? Eu digo sim com naturalidade. Sim, ele é meu filho adotado.
né? Eu não vou chegar na casa da Érica, não é? Visitando a Érica e dizer, ó, aqui está a Annelise e Viviane, são minhas filhas biológicas, aqui está Matheus, que é meu filho adotivo. Não, gente, não precisa disso. Tá? Mas a criança precisa perceber desde sempre que ela é adotada, né? Que a história dela é uma história diferente. Lembrando, não é, pessoal, que diferente não é deficiente, que diferente não é de menos-valia, que diferente não é pejorativo. Na história dela, ela tem e terá sempre, isso nós não podemos negar, 2 casais parentais, né? Os nossos filhos adotados terão sempre genitores e terão pais. Genitores que os geraram, né? E por alguma razão não puderam criá-los, educá-los, nutri-los com amor, protegê-los. Não puderam. Foi uma condição de impossibilidade. É isso que a gente tem que dizer para a criança. Né? Então, a criança vai ter genitores e ela vai ter pais. Genitores que puderam gerar, mas não puderam criar, educar, proteger. E ela terá pais que não puderam gerar, mas que podem amar, proteger, nutrir. Né? Então, de 2 impossibilidades, nasce a possibilidade fantástica da criança de ter resgatado o seu direito a filho. Né? Então, da forma como nós explicamos isso para a criança, quanto mais naturais nós pudermos ser em relação a isso, quanto mais tranquilos nós pudermos falar sobre essa história para a criança, mais tranquila ela vai estar. Se a adoção é um fato natural na minha vida como mãe, na minha vida como pai, será um fato natural também na vida da criança. Porque é a partir dos pais que a criança se organiza. É a partir dos pais que ela vai se organizar. Eu costumo dizer, pais tranquilos, pais seguros, filhos tranquilos, filhos seguros. Se eu estou segura, tranquila, na minha condição de mãe adotiva, meu filho também estará seguro e tranquilo na condição de filho adotado. Por que às vezes é problema? Então a gente entra, por que às vezes esta situação de as risadas são de Matheus, eu peço desculpas, tá? Ele tá meio na pandemia, tá todo mundo próximo, né? Então pode dar umas gargalhadas aí, é ele, tá? Então, por que às vezes é dificuldade, né, pessoal? E o que eu observo? Aqueles pais que têm dificuldade para falar sobre a origem da criança, eles têm dificuldades com eles mesmos. Porque falando sobre a origem da criança, eu estarei falando sobre a minha impossibilidade. E isso, num sentido geral, é o problema. Eu não quero falar sobre adoção, porque se eu falar sobre adoção, eu também estarei falando sobre a minha esterilidade, sobre a minha infertilidade, sobre a minha dificuldade. Compreendem, gente? Então, pais tranquilos, pais seguros, são aqueles que resolveram, né, as suas questões pessoais. Eu muitas vezes preciso, assim, orientar, indicar, sugerir que determinado pretendente procure uma psicoterapia. Né? Nós sabemos que essas questões da esterilidade, da infertilidade, não são fáceis, não. Né? Às vezes são processos delicados, né? São processos que trazem sofrimento, não é? Mas os pais precisam elaborar os seus lutos, né? Antes de se tornarem pais, antes da chegada da criança. Isso também não importa, né, pessoal, o que eu estou dizendo agora, se o filho é bebê ou se o filho se ele vem grandinho, tá? É muito importante que nós entendamos isso, né? A adoção é fantástica. Eu sou mãe biológica também, grande coisa, né? Isso é um fato histórico, como eu disse. Eu sou mãe biológica também, a Rejane também é. Né? Então, o que a gente pode dizer para vocês? Não há diferença no afeto. Não há diferença no afeto. Não há diferença nenhuma.
né? Mas para que eu entre inteira na adoção e eu não tenha dificuldade de falar com meu filho sobre adoção, eu tenho que estar tranquila comigo mesmo para que eu não tenha inseguranças em relação a isso. Vou contar para vocês uma história, ela aconteceu num outro estado, numa outra época da minha vida, né? Eu já trabalho adoção, acho que uns, deixa eu ver, é fácil, só ver quantos anos tem Mateus, 21 anos que eu trabalho adoção. Eu comecei com ele. Isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no primeiro GA que eu trabalhei, que eu comecei como voluntária no Departamento de Psicologia do Instituto Amigos de Lucas, há 21 anos atrás. As nossas reuniões naquela época eram muito parecidas com as nossas reuniões de hoje. A gente fazia um círculo, não é? E havia aquela apresentação, né? Eu sou Suzana, sou mãe de Mateus, parará, parará. Aí todo mundo se apresentava, né? Aqui no GEAD a gente nem consegue mais fazer isso, porque cresceu tanto, se a gente fizer a apresentação, já terminou a reunião. A gente pergunta agora só quem é novo, né? Quem são os que chegaram pela primeira vez, que não dá mais para apresentar, não. Então, vejam, essa moça que eu vou falar é uma moça, né? Ela era advogada, né? Uma moça esclarecida, não é? O marido dela era também uma profissão assim, não vou dizer se não posso, de repente, dar indícios, né, de quem é. E são pessoas esclarecidas, não é? E toda vez, em toda reunião, ela se apresentava assim: meu nome é fulana, nós adotamos o fulaninho, era um menino que veio com 1 ano e pouco, mais ou menos, porque o fulano não pode ter filhos. Toda a vez. Ela fazia questão de dizer. Por que ela fazia isso? Né? Porque ela não estava tranquila com essa adoção. Ela não tinha renunciado à possibilidade dela de gerar. Veja, isso é bem complicado, né, gente? Parece que eu estou desvirtuando o tema, eu não estou, não. É que os temas, eles se interlaçam. Tá? Não é tão simples assim na adoção. Tem aspectos psicológicos muito profundos, muito sutis nessa história. Então, esta moça, ela podia gerar. O marido dela não podia. Então, eu vou traduzir o que ela dizia. Eu sou fulana de tal, eu sou saudável, não tenho problema nenhum. Mas porque aquele cara ali que é incompetente não pôde me dar um filho, tivemos que adotar o fulaninho. Me perguntem se eles tinham dificuldade com essa criança. Tinham. Ela tinha uma dificuldade imensa de maternar essa criança. Muita dificuldade. Né? Teve um dia lá, eu vi isso, umas 2 reuniões, conversei com ela após a reunião, né? Sugeri que ela fizesse uma psicoterapia, porque ela tinha que trabalhar esse luto do filho biológico. Então, quando no casal ou não pode, os dois não podem, mas aquele que pode, ele precisa renunciar à possibilidade dele de gerar em função do outro. Isso é fácil? Não. Então, muitas vezes fica escamoteado na história isso, né? Eu vejo situações assim, né? A mãe tem... É um exemplo agora, não é? A mãe tem dificuldade de gerar, né? O pai não tem. É o contrário da história que eu contei, não é? Então, ela tem a dificuldade de gerar, não trabalhou o seu luto, né? Aquela criança que vem, ela vem como um substituto para o filho que eu não pude ter. O filho adotado, gente, nunca será um substituto para o filho que eu não pude ter pelas vias naturais. Ele não é um substituto, ele é uma outra criança que vem para ser o meu filho, mas jamais para ser um substituto. Entende? Então, tem coisas muito sutis. Essa moça, esse segundo exemplo, ela tinha uma dificuldade imensa de falar sobre a adoção com o filho dela. E ela dizia, não, eu não vou contar para ele que ele é adotado porque eu tenho medo que ele sofra muito. Não é isso, não. Ela não conseguia contar, porque se ela contasse, ela tinha que entrar em questões dela, né, pessoal? Então, a criança tem que saber desde sempre. Tá? A gente vai contando desde pequenininho, nós vamos introduzindo na história dela a palavra adoção,
né? A condição de adotado, né? Eu não gosto, gente, de jeito nenhum dessa história do filho do coração. Não gosto. Porque isso também já me trouxe, assim, muitas situações que trazem dificuldade para a criança. Normalmente a história do filho do adoção, do filho do coração funciona até o momento em que a criança entra na escola. Ah, mamãe, não, você é filho do meu coração, eu te amo muito, e o coração é mais importante que a barriga, né? E quando a criança entra na escola e ela descobre que todos os amiguinhos dela nasceram da barriga e só ela do coração, pronto, instala-se o caos. Né? A criança não entende metáforas até os 7 anos de idade, algumas até mais tempo. O que são metáforas? Essas simbologias que nós fazemos. Filho do coração, para nós, significa filho do amor, filho do afeto, mas a criança, ela vive ainda o mundo concreto, gente. O mundo palpável, né? Ela não tem condições, né, de abstrações, de metáforas. Eu tenho histórias também nessa coisa do filho do coração, né? Uma história que é real, eu não estou inventando. Uma moça, também ela adotou um menino bebê e ela contou desde sempre para ele que ele era filho do coração. Quando ele tinha mais ou menos 5 anos de idade, ela está dirigindo, levando-o para a escola, né? E ele olha para a mãe dele, isso aconteceu no Rio Grande do Sul, por isso o sotaque vocês vão ouvir. A Marisete está aí. Aí o filho olha para a mãe e diz assim: mãe, tu és muito mentirosa. Por que, meu filho? Tu me disseste que eu era filho do teu coração. Se eu fosse filho do teu coração, o teu coração ia ser deste tamanho e tu não ia poder dirigir. Veja o mundo concreto da criança. Né? Então, a criança não entende essa história de filho do coração. A criança é e sempre será filho de uma barriga. Né? Ela é filho de uma barriga, de uma outra mulher, que às vezes é difícil, né, a gente dizer isso para o filho da gente, mas é isso mesmo. Então, para que não seja difícil, eu tenho que resolver as minhas questões pessoais, porque não pode ser difícil, gente. É a história da criança. A partir do momento que eu entro na adoção, né, que eu disse no começo, a gente estava ainda conversando, né? A adoção é um caminho fantástico, mas é um caminho diferente. O que significa isso? A criança vem de outra forma. A criança tem genitores, a criança tem história. E nós não podemos, jamais, never, nunca, tentar apagar a história da criança, negar a história da criança. Ah, mas ele veio bebê, não tem história. Tem história, tá certo? Hoje é muito claro, estou vendo psicólogas aqui, né? É muito claro para nós na psicologia, a vida uterina é uma história fantástica. Uma história que traz inscrições imensas para a criança. Tudo o que ela viveu na barriga da mãe dela, né? Traz inscrições. A minha filha mais velha está grávida. Consequentemente, tem mais um neto chegando aqui, né? Agora já é o 5º neto. Gente, eu tenho 5 netos e um bisneto. Acreditam nisso? Eu tenho cara de bisavó? Digo que não, pelo amor de Deus. Sou bisavó. E veio agora o que? Não, o 6º neto, já estou até rendo as contas, o 6º neto. Então, ela está grávida e ela mora nos Estados Unidos, né? Ela fechou tudo lá, ela está desde o começo de março, ela está em casa. Né? E ela trabalha num local distante da casa dela, né? E eu ficava muito preocupada, né? Eu disse, meu Deus do céu, como é que ela vai dirigir grávida todos os dias? Ela tinha que dirigir mais de 1 hora, né, para ir para o trabalho dela, que ela mora numa cidade perto de Boston, mas não tão perto. O trânsito fazia com que ela tinha que dirigir 1 hora. O que aconteceu? Eu estava falando com ela hoje. Né? Ela, em função da pandemia, que ninguém gosta da pandemia, mas no caso dela, permitiu que ela desenvolvesse toda a gravidez dela em casa.
Em casa, ela está em casa, né? Ela não tem que dirigir, ela está em casa, está ouvindo música, né? Está tranquila, né? Então ela me fala do menino, né? Ela diz: mãe, hoje ele nem mexeu. Eu disse: filha, é que tu tá tão tranquila aí, deixa ele dormir. Ele vai mexer bastante quando ele acordar, quando ele nascer, né? Então, que inscrições essa criança vai trazer? Ela está tranquila, né? Serena, ela é madura, é um bebê que veio assim numa idade já avançada, tem 44 anos, muito desejado. Então, eu só imagino como vai ser Benjamin, que esse é o nome do neto, né? Eu acho que ele vem bem tranquilo, né? Então, o útero traz inscrições psicológicas. Então, não tem criança sem história, gente. Não existe criança sem história, né? A criança que vem maior, ela vem com a história vivida, né? Com as dores, né? Se vocês quiserem livros, né? Tem aquele famoso Dr. Luiz, que é As Dores da Adoção, aproveitando o marketing, não é? Tem bastante gente aqui, né? O Dr. Luiz, ele fala muito nessas dores da adoção, né? Ele fala nas dores daquele filho, e ele fala também nas dores dos pais que precisam elaborar esses lutos, né, pessoal? Então, veja a importância dos grupos de apoio à adoção, não é, Érica? Porque os grupos de apoio à adoção, que eu costumo dizer sempre, né, são, sobretudo, espaços gestacionais. São espaços gestacionais. Vocês agora aqui, eu não sei quem é pretendente, né, estão tendo oportunidade de escutar essas coisas. Então, quem está com alguma dificuldade pelo fato de que não pôde gerar, né, tem que trabalhar isso antes de chegar ao para que vocês possam ficar bem tranquilos na sua história de adoção. Tá? Então, eu comecei a contar como é, a falar como é que conta. Então, desde sempre, desde pequeno, né? Você vai contando, né? Você não vai, hoje vamos falar da sua adoção. Não, você vai aproveitando oportunidades que surgem no dia a dia, né? Um filminho, né? Aproveite um filminho, tem tantos filminhos agora, né, que falam sobre adoção, livrinhos, nós temos assim uma gama de livrinhos maravilhosos que falam sobre adoção. Tem um bem antigo, não me lembro o nome da autora, o nome do livrinho é Só Faltava Você. O livrinho quase não tem texto. Tá? Mas eu acho ele maravilhoso, porque ele mostra os papais, né, que não puderam ter o bebê na barriga, aí eles saem de carro, é para criança bem pequena, eles saem de carro, aí o livro mostra a trajetória que o carro andou dentro da floresta, pelas cidades, né, pelos campos, né, até chegar lá no hospital onde estava o bebê, aí volta a família, né, para mostrar para a criança no concreto a trajetória que os pais adotivos fizeram para buscar a criança que estava naquele hospital, né? Aí fala que uma outra moça tinha ele na barriga e fez a entrega, né? Para a família adotiva, tá? Então, o que a criança precisa saber de essencial? Aí algumas pessoas me perguntam, mas Suzana, ele foi largado na lata do lixo, ele foi abandonado. Como é que eu vou dizer isso para minha criança? Não precisa dizer isso. Isso são detalhes que um dia, quando ele crescer, né, tiver maturidade, se interessar por esses detalhes, a gente conta. Hoje, eu não sei como é que é nos outros estados, aqui em Pernambuco, todas as pessoas, a partir dos 18 anos, têm acesso ao seu processo. Se a pessoa quiser saber a sua história, ela vai na vara da infância, lá eles dão o processo inteirinho, é digitalizado aqui. Todos os processos de adoção aqui em Pernambuco são digitalizados. Né? Então, porque se entende, né, que eles têm direito à sua história. Algumas famílias realmente têm dificuldade de abordar essa história, né? Então, detalhes tristes, não é? Detalhes terríveis, não vem, a criança não precisa saber disso. A única coisa que ela precisa saber, num primeiro momento, é que ela nasceu na barriga de uma outra mãe. Isso é terrível para as mães adotivas. Mas é como a criança entende.
Ela tem duas mães. Eu digo assim, eu tenho no consultório duas bonecas de pano bem grandonas, que eu comprei em Mato Grosso do Sul num evento de lá, acho que foi no Enapa, lá de Cuiabá. Duas bonecas grandes de pano. As duas têm na barriguinha, tem uma bolsinha, né? E acompanha essas duas bonecas um bebê que tem dois fios assim, né? Eu uso as bonecas para mostrar, né, para as crianças pequenas, para ajudar as mães que muitas vezes têm dificuldade. Né? Eu não conto para elas, eu dou indícios, pistas, né? E eu, em geral, termino assim: pergunte à sua mamãe. Eu conto uma história lá, que às vezes tem crianças que nascem da barriga de uma mamãe, que essa mamãe não pode cuidar. Por que não pode cuidar, tia Suzana? Ah, não sei, eu acho que ela não sabia cuidar. Eu acho que ela era muito, pode ser que ela era muito nova, pode ser que ela não sabia cuidar, porque eles também não cuidaram dela. Ela não aprendeu a cuidar, né? Ela não aprendeu a dar amor, ou ela era muito nova, ou ela era muito pobre, que ela não tinha dinheiro bastante para comprar todas as coisinhas que você precisava, que ela queria que você tivesse. Eu vou dando hipóteses, né? Mas ela fez uma coisa muito legal. Ela fez uma coisa muito legal. Ela deu a barriga para você nascer. Ela fez uma coisa muito importante. Essa mãe aqui da barriga, ela deu a barriga para você. E essa outra tia Suzana, essa aqui, ela queria muito um filhinho. Muito, muito. Mas a barriga dela tinha dodói. A criança mesmo disse: ah, tia, essa mãe aqui podia dar para essa. Foi isso que aconteceu. Essa mãe que não podia cuidar, ela deu esse bebê para essa mãe. É bem simples para a criança entender. Né? E aí ele me pergunta às vezes: eu nasci da barriga da minha mãe, tia? Ah, não sei, não. Quando você chegar em casa, você pergunte à mamãe. É assim, né? E já aconteceu o caso assim, né? Eu ajudo, né? Aí teve um menino, né, que a mãe estava com uma dificuldade, coitada, muito mesmo, né? Aí eu fiz todo encaminhamento, né? Aí eu contei no relógio, daqui a 15 minutos ela me liga, que ele entra, eu conheço o menino, ele entrar disparado na porta e ia perguntar, não deu outra, né? Ele perguntou, disse que ele chegou em casa: mãe, a tia Suzana contou isso. Eu nasci da tua barriga ou não? Aí eu disse: pronto, agora só falta lá dizer que nasceu, né? Mas ela encarou. Ela disse: não, meu filho, você nasceu. Você é igualzinho a história que a tia Suzana contou. Você nasceu da barriga de uma outra mamãe e tarará. Ah, tá. Ele disse assim: eu entendi, tia Suzana me explicou. Então, é simples, né? Bem simples, né? Que a gente usa, né? Exemplos do cotidiano. A minha filha, a segunda, né, biológica, ela era muito perguntadeira. Tem crianças que não perguntam, não é, pessoal? A minha filha mais velha, ela não perguntava. Né? Lá pelas tantas, eu ficava muito angustiada que ela não perguntava nada de nada. Ela já tinha 5 para 6 anos e ela nunca me perguntou como é que nasciam os bebês e eu fiquei preocupada. Ela era biológica, né? Eu comprei um livrinho. Né? Então, o livrinho, a gente foi folheando o livrinho, foi mostrando para ela como os bebês nasciam. Nunca contei história de cegonha, gente. Cegonha, foi o anjo que largou no meu jardim, a cegonha que trouxe, nada. Papai Noel, pedi para o Papai Noel, não. Tá? Então, as minhas filhas biológicas sempre souberam, né, que elas nasceram numa barriga. Claro que fui aumentando essa história à medida que elas iam entendendo. Então, a Viviane, teve um dia que a gente estava no supermercado. Aí ela encontra uma amiga minha, né, que na época estava grávida, estava quase no final da gravidez, bem assim, aqui no Nordeste aprendi uma palavra que eu acho tão engraçada, né? Ela estava buchuda. A Marlisé também acha engraçado, né? Aí ela estava bem gorda, quase parindo, né? E a Viviane, né? E ela, quando queria perguntar, ela perguntava mesmo, não interessa onde que ela estava. Ela olhou para mim assim: ô mãe, por que ela tá tão barriguda? Né? Aí eu disse: não, filha, é que ela tem um bebê dentro da barriga. No mesmo minuto, ela vira para mim e diz: mãe, eu também estava na tua barriga? Eu disse: estava, minha filha, você também estava na minha barriga. Se ela não tivesse na minha barriga, eu ia dizer o quê? Você não estava na minha barriga, mas você estava na barriga de uma outra mulher. E aí, por que eu não estava na tua barriga? Porque a minha barriga tinha dodói,
né? Eu não pude ter você na minha barriga, né? Mas eu queria muito você, eu esperei muito você. Você estava na barriga de uma outra mulher que não pôde cuidar de você. E ela deu você para mim. Simples, tá certo? Só isso ele precisa saber no primeiro momento, né? Evidentemente que à medida que eles crescem, as perguntas vão ficando um pouquinho mais complexas, né? Vamos voltar à Viviane, né? Então, ela descobriu que ela estava dentro da minha barriga, né? Um mês depois, mais ou menos, ela vem para mim, mãe, como foi que eu entrei dentro da tua barriga? Continuei a história, né? Não, porque mamãe tem um ovinho, tinha um ovinho dentro da barriga. Todas as mulheres, elas têm ovinhos dentro da barriga. E o papai tem sementinha, né? Aí teve um belo dia que o papai colocou uma sementinha dele dentro da barriga da mamãe e ela juntou com o ovinho da mamãe e foi uma célula. Essa palavra célula achou o máximo. Eu Meu era Deus, uma célula. que tenso essa hora para explicar. Mas vai, Suzana, eu estou anotando tudo aqui para não esquecer, porque esse é tenso. Ah, sim. Não. Tudo bem, né? Eu fui uma célula, você era uma célula, e depois, no dia seguinte, virou 2, 3, 4, e as células foram se reproduzindo e virou um bebê. Aí você nasceu, pronto, né? Respondi a pergunta, né? Por hora. Um tempo depois, ela pergunta para mim, mãe, como foi que o papai colocou a sementinha dentro da minha barriga? Assim, na adoção também, né? Eu não vou dar resposta agora. Mas daí eu precisei de um livrinho, tá? Eu tinha já um livrinho lá que eu tinha comprado para a Nelise, a primeira, né? É um livrinho muito legal. Esse livrinho, Marlis quer só complementar, né, Marlis? Complemente aí, rapidinho. se alguém quiser usar esse livrinho, tá? Ele está disponível. Outro dia eu tinha que dar para uma mãe desesperada e eu só me lembrei deste, né? Ele chama De Onde Viemos, tá? Pode baixar em PDF da internet. Eu, sinceramente, ele é antigo. A minha filha mais velha tem 44 anos, eu devo ter, eu acho que é uns 35 anos atrás, muito mais tempo, 38 anos atrás, que eu folhei aquele livrinho com ela. Mas eu não encontrei nenhuma outra produção que é tão simples, tão clara e diz aquilo que a gente tem que dizer, né? Ele tem uma continuação que é o que está acontecendo comigo, que é para as crianças quando elas entram na puberdade. Então, esse De Onde Viemos, quando a Viviane começou a ficar esperta, né, nas perguntas, lá vai a mamãe Suzana na época, né, eu não tinha tantos dados, né, da psicologia, consultar o livrinho, nós lemos o livrinho, né, e foi muito bom. Na adoção é a mesma coisa, gente. Então, a gente vai trazendo detalhes para a história à medida que a criança vai perguntando, né? O que ela precisa saber, em essência, é que ela nasceu de uma outra barriga. Então, isto ela precisa internalizar. Isso não pode ser um segredo. Isso não pode ser um segredo. Queria colocar uma coisa, querida Oi, Suzana. claro. Oi, querida, tudo bom? Saudade. Bom. Até assim, mais de um caso que eu acompanhei lá em São Paulo ainda, teve um caso de 2 crianças adotivas, sendo que uma não queria saber de jeito nenhum da sua história. Ela tampava os ouvidos e ela não queria saber. Né? E ela teve, assim, ela foi encaminhada pela escola inicialmente. E aí, depois de várias sessões com a mãe, trabalhando as questões da esterilidade, negada do pai, uma história familiar muito complicada, né? E uma adoção que o processo também foi muito complicado, demorou mais de 1 ano para a criança ser, né, adotada. E depois, quando a mãe ficou tranquila, que ela pôde se colocar disponível para a criança perguntar, a criança começou a fazer as perguntas. Então, tem uma coisa assim, a minha, já vi, mas eu quero contar, mas ela não quer ouvir, então eu deixo. Existe uma coisa que a gente chama, né, de lealdade invisível, da criança perceber que os pais estão sofrendo com aquilo e protegê-los. Então, faz de conta que isso não existe, se isso te faz sofrer. Então, as lealdades invisíveis, né, que é um livro do Amor Horto, né, não me lembro o nome, da Amor Horto da Argentina.
E eu discuti muito com essa família, principalmente, porque foi um atendimento domiciliar muito bacana que eu consegui fazer. Depois a menina, todo dia, ela queria que contasse a história da menininha. Então, aquela coisa da repetição, conta mais uma vez, a gente nunca deve cansar de contar. Já te contei, pronto, acabou. Porque cada história, cada momento, ela vai reelaborando, né, e vai trazendo novos elementos. Como você colocou. Muitas vezes tem pais que trazem para o consultório porque a criança não quer escutar. Mas a questão não é a criança, a questão é como que eu estou me comportando para que ela não tenha coragem de chegar e ter alguma dúvida em relação a essa questão. Era isso que eu queria apontar. Obrigado, Marisete. Foi ótimo. Eu ia entrar ainda nesses detalhes, né, das dificuldades, porque a criança percebe, não é, gente? Quando nós temos dificuldade, muito bem colocado pela Marisete, né? Como é que a criança percebe? Viviane, por exemplo, vou pegar minha filha, né? Se lá pelos 2 anos e meio ela pergunta para mim essa história, se ela estava na barriga, né? E eu gaguejo. Ou tem umas mães, quando a criança pergunta sobre adoção, começam a chorar, ficam nervosas, né? Não conseguem conversar sobre isso. Depois eu falo para você, né? Ou responde com meias palavras, né? A criança percebe, pessoal, se a pergunta causa desconforto. Exatamente como a Marisete colocou, essa lealdade invisível, né? Então a criança, a gente passa para ela a mensagem: não pergunte porque eu não estou podendo te dizer, tá? Então muita coisa na nossa família vai além da nossa linguagem, né? Nós temos aqui em casa nós temos a nossa aqui em casa, nosso filho Mateus, ele não fala uma palavra, gente, nenhuma, tá certo? Mas ele se comunica. Nós nos comunicamos com ele, né? Então existe na família muita comunicação que é pela emoção, pelo sentimento, por aquilo que você mostra, né? Doutor Luiz sempre fala, né? Que o amor ele precisa ser manifestado, ou ele é um rio congelado. Você já deve ter ouvido isso, né? Amor não manifestado é um rio congelado. E não adianta só isso. A gente precisa manifestar o amor de forma que a criança perceba. Né? Então, no nosso caso aqui, o nosso filho, a comunicação é toda não verbal. Né? Ele capta, ele percebe quando eu não estou bem, eu estou com um problema no meu nervo ciático, estou aqui cheio de almofada falando com vocês desde sábado, com medicação, ele vem para o meu lado, ele me olha, ele bota a mão assim, né? Ele capta, ele vê que eu estou com dor, que eu não estou bem, hoje estou melhor, que eu não estou bem. Né? Então, muitas coisas nas comunicações são sentidas. Né? A criança talvez não compreenda, mas ela sente a dificuldade dos pais, ela percebe que aquele assunto não é, que aquele assunto vai trazer alguma reação para a mãe. Ou eu tenho um caso também que eu acompanhei, né? A mãe, ela adotou o menino e chegou lá pelos 4, 5 anos, né? Ela ficou sabendo que ela deveria contar sobre a história de adoção. E ela contou para ele sobre a história de adoção. E contou a história legal, né? Fez tudo jeitinho, né? Você não nasceu da minha barriga, como tem que ser, né? Aí o menino, ele achou tão legal a história dele, ele correu lá na cozinha, onde estava a Maria, né? A cozinheira. Ele disse: Maria, tu sabia que eu não nasci na barriga da minha mãe? Era uma novidade, ele queria dar notícia, né? Para ele foi uma notícia boa, que a mãe contou a história toda de como ele veio e tal. Tu sabia que eu não nasci na barriga da minha mãe? Aí a Maria olhou, não sabia não, ficou meia curiosa, meia assim surpresa, né? E nisso a mãe chama, fulaninha, vem cá. A mãe chama e diz: filho, veja, eu contei para você essa história do teu nascimento, mas isso você não deve contar para ninguém, porque isso é nosso segredo. Pronto, acabou, né? Esse menino eu recebo em psicoterapia aos 18 anos de idade. Ele era um menino extremamente tímido, né? Ele não conseguia olhar para o outro, ele começava a caminhar assim, de cabeça baixa, né? Encurvado, né? Inseguro. Né? Porque foi aquela única vez que ela falou na adoção, nunca mais ela falou. Né? Então, o que aconteceu? Que mensagem ela passou para ele? Olha, que esse segredo aí é uma coisa feia.
Não conte para ninguém, isso é uma coisa feia. Foi o que ele entendeu. E nunca mais contou. E ele carregou esse peso a vida inteira, né? Achando que ele era diferente, porque ele tinha essa história. Então, é da forma como nós passamos para o nosso filho que ele vai compreender, né? Então, tudo vai depender muito de nós, sabe, pessoal? Na nossa história aqui em casa, né? Tomando os mais velhos adotivos, né? O Luiz sempre contou a história de adoção, né? E o nosso filho mais velho, ele sabe a história de adoção, ele esquece que ele é adotado. O Luiz às vezes conta, né, que vai no médico, ele esquece que ele é adotado, ele fica perguntando se na família tem esse caso de doença. Ele é tão inscrito à filiação que ele esquece, né, da adoção, né? Mas ele não gosta de falar sobre a família biológica. Alguns não gostam. A gente respeita. Eu já recebi pai, não, eu contei para ele a história, nunca mais ele me perguntou nada. Deixe, às vezes eles precisam um tempo de assimilação. Então, a gente não pode ficar angustiado, não é? Se eles não perguntarem, né? A gente pode retomar o tema. Eu sempre gosto de usar um fato, né, externo, um filminho, né, onde apareça o tema adoção. Tá vendo, meu filho? É igualzinho a sua história. Tá vendo? Que legal, é igualzinho a sua história. A gente retoma, né, e vai ajudando a criança a ela elaborar. Né? Então, dependendo da história da criança, das inscrições psicológicas que ela tem, a gente tem que voltar a falar nisso. Às vezes, elas podem ter dificuldade de elaborar, né, essa história de adoção, de compreender, de assimilar. Então, nós temos que ajudar. Tá certo, pessoal? Então, o mais cedo... Ela tá me botando um papel lá, é para parar de falar. É só para avisar que tem 10 minutinhos antes das questionamentos, tá bom? 10 minutinhos é uma vida, meu Deus do céu. Então, recapitulando, né, gente? Desde sempre, na medida que a criança possa compreender, né? Apresentando para ela a realidade que ela busca, né? E a gente vai aos pouquinhos preenchendo essa história, né? Dentro do entendimento dela, né? Nunca faça momentos de revelação, né? Se você não tem um filho e ainda não contou nada, né? Você pode criar esse momento sem falar que é uma revelação, né? Pegue lá um livrinho, use um livrinho. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é A Família de Flora. Não sei se vocês conhecem. A Família de Flora é bem legal, né? Principalmente para quem tem menininha, né? Que ela começa a descobrir que a cor dela é diferente, né? E a mãe começa a contar para ela sobre a história de adoção, né? Então, os livrinhos, eles nos ajudam muito, né? Que a gente começa a ler o livrinho, não é? E dentro do livrinho, a gente faz uma autorreferência, né? Para a nossa história, né? Para a criança. Então, isso facilita bastante, não é? Mas o meu filho já tem 12 anos e eu não contei nada. O que vai acontecer? Né? Tenho que contar, tem que, mas possivelmente eu sugeriria que você o encaminhasse, né, para um atendimento psicológico. Ele vai ter que trabalhar, né, algumas coisas, né? Ele vai ter que se fortalecer, tem que ver por que você não contou, o que está acontecendo, né? A Malisete citou aqui um atendimento familiar, né? A gente tem que prepará-lo, né, para isso, né? Porque a adolescência, gente, é a idade mais difícil deles ficarem sabendo da sua origem. E muitas vezes eles ficam sabendo de uma forma inadequada, né? Aquelas famílias que não contam, né? A pior coisa que pode acontecer é lá pelos 10, 11 anos, né? Alguém diz, porque você é adotado, né? E você faz isso só porque é adotado. Pronto. Acabou-se o mundo. Eu sabia que as crianças, quando sabem sobre adoção, ficam revoltadas. Veja, ele não fica revoltado porque soube sobre adoção. Ele ficou revoltado porque ele descobriu que os pais mentiram. Eu acompanhei casos assim. E os filhos ficaram muito incomodados. Por que eles não me contaram? Eles mentiram. Eles me mentiram. Os pais são a maior referência de valores para os filhos.
Nós somos modelos, exemplos. Nós não podemos mentir, principalmente em questões importantes assim. Então, sempre a verdade. Sempre a verdade, antes que alguém conte de uma forma inapropriada e nós vamos criar uma dificuldade maior, tá certo? Uma coisa que eu ainda queria complementar nesses 10 minutinhos, não é, pessoal? Já disse, né, tangenciando, toda criança tem necessidade psicológica de ter confirmada a sua história de adoção. Por que eu falo de ter confirmada? Porque ele já sabe. Toda criança, quando ela nasce, né, veja que ela passa pelo trauma do nascimento, né? No caso da criança adotiva, ela passa pelo trauma da separação da mãe biológica. Isso vai exigir da criança um esforço adaptativo, né? 9 meses ela esteve acostumada, né, com aquela mãe, com a natureza daquela mãe, conviveu naquela barriga, com aquela voz, né? Com a natureza, aquele hábitat natural daquela mãe. Nasce e vai para outra mãe, né? Que ela não conhece, né? A mãe, por não ter gerado, vai ter algumas dificuldades no começo, a mãe biológica também tem, mas a mãe adotiva tem um pouco mais de dificuldade para ela conseguir, digamos, decodificar as necessidades daquele filho, até que essa mãe consiga estabelecer o holding, né? Empaticamente perceber as necessidades da criança. Normalmente, quando vem o bebê, nós ficamos muito nervosos, né? Muito ansiosos, muito inseguros. Estou acompanhando um caso aqui em Recife, né? Então a mãe tem muito medo de errar, né? Ela acha que ela não vai ser uma boa mãe, né? Que ela não tem condições de ser uma boa mãe. Eu também pensei isso quando eu fiquei mãe de primeira vez pela biologia, né? Todos nós passamos por essas inseguranças. Então, o que eu estou querendo pontuar, a criança tem um registro psicológico de que houve uma mudança, uma transição, uma transposição na história dela, ela tem isso registrado, né? Então, quando nós vamos falar para ela sobre a história de adoção, a gente não está contando novidade. Nós estamos confirmando o que ela inconscientemente já sabe. Tá? O que acontece se nós não contamos? Né? Isso nós temos pesquisas sobre isso. Nós temos uma pesquisadora, né? A doutora Marisete é pesquisadora. Se nós não contamos para a criança sobre a adoção, ela pode desenvolver bloqueios para a aprendizagem. Por quê? Se tem coisas que eu não posso saber, tem coisas que eu não posso ter conhecimento, saber é uma coisa que não é boa, né? Eu não posso saber outras coisas também. A criança cria um bloqueio para o aprender, para o saber, né? E isso só é desatado a partir do momento que a gente passa a trabalhar aquele segredo que a está atrapalhando, tá? Então, eles têm que saber, por uma necessidade psicológica, não é nem um direito, é um direito legal, mas eles precisam saber a sua adoção por uma necessidade psicológica, tá certo? Para que eles possam se perceber inteiros, aceitos dentro dessa história, né? Perceber que a adoção, ela não é uma página ruim na vida deles, que é uma coisa natural, né? Se a adoção é legítima, se ela é natural, se ela é muito boa, por que o segredo? Né? Então, a questão nós precisamos nos preparar para falar com nossos filhos sobre isso. Parte de nós isso, tá, pessoal? Se alguém tem dificuldade, né, vocês têm que aprofundar o tema, ler um pouquinho mais, falar com pais que já passaram por essas situações, né? Para que vocês possam, né, se preparar e encarar esse tempo com toda a naturalidade, né? E a palavra-chave realmente é naturalidade, né? É a partir dos pais que a criança se organiza. É a partir dos pais. Pais tranquilos, filhos tranquilos. Pais seguros, filhos seguros. Se eu estou segura na minha condição de mãe adotiva, meu filho vai estar seguro. Se eu me sinto mãe verdadeira, aquela coisa, quem é a mãe verdadeira? Isso às vezes incomoda. Por quê? A mãe verdadeira sou eu. Se eu me sinto mãe verdadeira do meu filho, ele vai se sentir filho verdadeiro. Tá? Então, se eu não me sinto mãe verdadeira, como é que ele vai se sentir filho verdadeiro?
nós passamos para ele essa insegurança, essas dificuldades. Tá bom, pessoal? Eu Então, sempre acho que... falo, Suzana, vamos confiar no nosso taco, vamos confiar no nosso amor, no nosso Na nossa vínculo. relação No afetiva. nosso vínculo. Se eu criei um vínculo e eu sei do vínculo que eu criei com a minha filha, do amor incondicional que eu tenho por ela, acabou. Não tem mais ninguém, mesmo que tenha nascido de outra barriga, de quantas barrigas que vieram aí, não importa. Eu sei do meu afeto. Marlis, eu vou dar um pouquinho aí de tempo para você, que eu vejo que está se coçando aí para falar. Pode falar, vai. Rapidinho, eu queria que depois a gente até... Suzana tem um estudo muito interessante, muito importante, a dissertação de mestrado dela, sobre as possibilidades, né, pedagógicas da criança, né? E tem um outro material também, mas eu acho que o seu material para um outro momento, né, para não agora, porque já estamos no final dessa. A criança, quando não consegue a revelação, quando os pais não têm dificuldades de aprendizagem, como a Suzana já colocou, né? E isso tem toda uma repercussão também, né? Uma repercussão social, uma repercussão... Então, não é só o fato dos pais, né, serem mentirosos. Como é que uma mãe verdadeira vai ser mentirosa? Então, também já cria um paradoxo, né? Como é que eu sou uma sua mãe de verdade se eu estou mentindo para você, escondendo uma verdade? Mas o trabalho de Suzana, que até eu tive a honra de estar lá na banca, né? É um trabalho baseado na questão pedagógica, né? Psicopedagógica, que também tem as suas peculiaridades, a partir do momento em que algumas dificuldades podem estar, né, ligadas à história da criança, né, e a toda essa necessidade que ela passa a ter no momento em que ela já está, né, e como a escola lida com isso. Daí seria um outro momento também. Né? Como é que eu vou dizer para o meu filho que ele é adotivo, mas ninguém pode saber na escola? Como é que eu vou lidar com essas questões? Né? Então, eu só queria complementar e dizer que a Suzana tem muito mais coisas aí que pode contribuir com a gente. Obrigada, Marlis. Eu pedi para o Dr. Luiz pegar o livro, ó, ele tem um livro que fala especificamente sobre esse tema, né? Que é Adoção, Origem, Segredo, Revelação. Esse que ele disse que ele queria mudar o título. Né? Então, é uma dica também. É interessante, né, pessoal, como as crianças vão aprofundando, né, e vão modificando a sua relação em relação a essa história. O pai biológico, em geral, só aparece lá por volta dos 6, 7 anos. Interessante que a grande questão no primeiro momento é saber sobre a mãe biológica, né? Parece que o filho só tem mãe, né? E todo mundo tem mãe e pai, né? Mas o pai, ele vai aparecer na história de adoção, o pai biológico, quando a criança começa a entender que para nascer precisa um pai e uma mãe. Né? Então, ela mesma conclui isso. Poxa, mãe, então se eu nasci na barriga de uma outra mãe, eu também tenho outro pai. Aí vem esse pai, né? E a gente vai aprofundando, né? E trazendo os conteúdos, né, dentro daquilo que a gente vai sabendo, né? O grande medo, né? Se eu contar para ele que ele é adotado, ele vai querer voltar para a família biológica? Não. Na minha história, nunca vi disso. O que eu tenho visto? Quando os pais adotivos têm uma dificuldade de conversar sobre essa história, eles aguçam a curiosidade do filho e eles se tornam assim pequenos detetives, né? Se tornam muito curiosos, né? Então eu acho que nesses contextos onde os pais não conseguem, digamos, sanar todas as dúvidas que a criança tem, eles começam a procurar, né? Mãe, será que eu poderia conhecer minha mãe biológica? E às vezes são testes, né, que vão fazendo também, né? Outro dia estava falando com uma pessoa, disse, não, agora não é hora dela conhecer a mãe biológica, você pode dizer um dia, se você quiser. Eu não sei onde ela está, né? E em geral é isso mesmo, né? Mas um dia, se você quiser conhecê-la, eu vou com você procurá-la. Em geral, eles não vão, entendeu? Assim, na grande maioria das vezes, é saber se você vai, né? Porque eles fazem fantasias. Se você não conta, eles fazem fantasias. Será que os meus pais adotivos me roubaram? Será que a minha mãe biológica foi obrigada a me entregar? Entende? Fantasias. Então, os espaços que nós não preenchemos com verdade, eles fantasiam.
Então, quanto mais nós pudermos conversar, né, e sobre isso, né, sobre essa história, atendendo às necessidades deles, né, eles ficam tranquilos, né? Então, quem está claro, quem está assim bem esclarecido sobre a sua história, eu não vejo essa necessidade de procurar mãe biológica, né? De buscar, entende? Eu percebo que eles estão muito mais seguros em relação a isso. Acho que passou os 10 minutos, né, Érica? Não, mas é tão bom, Suzana, é tão bom ouvi-la que, sinceramente, dá vontade de ficar o resto do dia. Gente, eu vou passar agora rapidinho as perguntas, porque dessas perguntas eu tenho certeza que vão surgir mais história aí que Suzana vai contar e explicar como é a situação da revelação. Antes de começar a pergunta, eu só queria explicar, até por experiência própria, gente, se não falarmos, o mundo vai dar um jeito de embutir na mente dessas crianças esses questionamentos. Então, eu comecei a falar com 2 anos, mas antes não, acho que foi bem durante esse período, a escola já veio com uma história de desenhe ou traga uma foto do Dia das Mães, né? De você na barriga de sua mãe. Lascou. Eu não tenho nenhuma foto com minha família, com minha filha na barriga. Então, assim, aí começam os questionamentos. Então, não adianta, porque o mundo vai se encarregar de meter essa rasteira na gente e a gente tem que estar preparado. E aí é o que eu falo para todos vocês. Confie no seu amor. Seja segura, né? Sem tabu, sem preconceito. Aqui em casa a gente fala de boa e explica, até que chega um momento que ela disse: não, mãe, eu não quero saber de mais nada. Porque eu perguntei: quer saber de mais alguma coisa? Ela disse: não, mãe, nada vai mudar. Eu não quero saber de mais nada. E pronto. E eu Por não enquanto, falo estou mais. abastecida. Estou abastecida e ela não quer mais saber até chegar um momento lá na frente, ela tem 7 anos, que pode ser que ela pergunte. Aí eu tenho que estar novamente preparada para outro questionamento. Mas por enquanto eu não vou introduzir mais nada. Mas vamos lá. Nós temos aqui perguntas. Eu não vou identificar ninguém, tá bom? Mas a pergunta é o seguinte: quando a gente introduz a primeira conversa, a criança é pequenininha, Suzana. Quando a gente introduz a primeira conversa, devemos esperar a próxima pergunta? É preciso que a gente espere ela perguntar de novo? Ou como ela é pequenininha, ainda está absorvendo isso, a gente tem que ir aos pouquinhos introduzindo? Veja, depende, isso não tem como a gente fazer uma regra geral, né, pessoal? Principalmente porque as crianças são muito diferentes, né? E como eu disse das minhas filhas, a mais velha não perguntava nada, que eu comecei a ficar impaciente, né, preocupada porque ela não perguntava, né? Aí eu acessei livrinho e a partir dos livrinhos eu ia contando algumas coisas que eu achava importante ela saber naquele momento, né? Então, assim, se a gente quer dar uma data, eu penso que a partir dos 2 anos a gente pode começar a introduzir o assunto levemente, né? Aí ela não pergunta mais nada, talvez ela não entendeu. Num outro momento você pode voltar com um livrinho, com um filme, né? Tangenciando, né, pessoal, devagarinho, com calma, com paciência, né? Com tranquilidade, que é a minha palavra favorita, né? Sem ansiedade, né? Que ela vai assimilando isso aos pouquinhos. Obrigada, Suzana. Próxima pergunta. Esse registro psicológico que a criança traz da barriga, né? Do sentir o cheiro da biológica, de sentir o barulho da barriga e a voz. Esse registro biológico, desculpa, ele pode aparecer na infância como algo não tão intuitivo, mas algo mais real, tipo, ele é assim porque, tipo, um exemplo, né, que eu lembrei aqui agora. Ela odeia barulho porque quando estava na barriga, a mãe só vivia com o som ligado altas horas e barulho e ela não suporta barulho. Isso pode se externalizar na infância, decorrente desse registro na barriga, desse registro Veja, em psicológico? relação à mãe, tá? Digamos, você começou perguntando sobre a mãe, né? Sobre a voz da mãe, né? A criança, ela vai fazer a transposição, né? Para outra mãe, né? Para a mãe adotiva, né? Ela vai criar vínculos com essa mãe, né? Vínculos que são esses vínculos que nos unem, não é? Então, ela vai substituir na interioridade dela, né? A mãe adotiva, não é?
aliás, a mãe biológica pela mãe adotiva. E ela pode ter inscrições, sei lá, Mateus, pegando Mateus, né? Mateus, ele gosta muito de algumas músicas, né? Então, eu às vezes penso que ele tem registros, sabe, né? Então, digamos que aquela mãe, ela tenha sofrido muita ansiedade na gravidez, né? Em geral, isso acontece, né? Elas passam muita ansiedade, não é? Não sabe o que fazer com a criança, né? Pode ser que o bebê tenha traços de ansiedade, né? Então, alguns registros podem ficar. Muitas vezes eu preciso, para entender o meu clientezinho, que nem sempre é adotado, né? Eu preciso viajar para dentro do útero da mãe, para compreender determinadas reações da criança, né? Para compreender por que ela é tão ansiosa, por que ela tem tanto medo, ela não tem razão nenhuma para ter medo, né? E eu tenho que viajar para ver o que aconteceu, né? Então, podem ficar alguns registros. Por isso que é bom, né, gente? Isso a gente sempre recomenda, né? Que vocês saibam a história, né? O máximo possível, né? De informação que vocês possam ter da história biológica. Por isso, isso vai nos ajudar a entender a criança, né? A compreendê-la, né? E poder lidar melhor com ela, né? Isso é um fator importante. Tá. Outra pergunta. O filho veio já com uma certa idade, com acho que 7, 8 anos, e a pergunta é o seguinte: meu filho sabe da adoção, mas ultimamente ele tem demonstrado uma baixa autoestima em relação ao assunto. Pessoal, desliguem deixa eu ver aqui, desativar. Pronto, já desativei o som. Meu filho sabe da adoção, mas ultimamente ele tem demonstrado uma baixa autoestima em relação ao assunto. Hoje, assistimos um filme sobre adoção e a criança pergunta ao pai, adotante, por que os pais biológicos o adotaram? Ele respondeu, porque você é um inútil. Como trabalhar essa dificuldade em entender que não é culpa dele? Como eu não entendi? Os pais biológicos... Eu acho que ela botou biológico, mas não é biológico, deve ser adotantes, né? A criança, ela acredita que os pais biológicos não o adotaram, ou seja, não ficaram com ele, porque ele é um inútil. Então, ele foi Que largado... idade ele foi adotado? 8 anos. 8 anos, certo. Veja, isso é um pensamento da criança. Algumas crianças, elas desenvolvem, principalmente as crianças que são adotadas maiores, né? Elas ficam, às vezes, com uma impressão, né? De que elas não ficaram na família biológica porque elas eram crianças más. A criança também, ela desenvolve culpas, não é? Por isso nós temos que saber muito a história da criança, para nós podermos lidar com a história. Assim como a criança recém-nascida vem com a história, a criança maior também, né? Então, aquela história, né, que ela traz, né, nós precisamos trabalhar com essa história, né? E temos que ter muito cuidado, realmente, com a autoestima dos nossos filhos, né? Então, uma criança que vem com 8 anos, ele pode ainda ter, né? A Marisete falou nos pactos de lealdade, uma lealdade com a família biológica, né? Apesar de que a família biológica não ficou com ele, né? Ele pode ainda ter alguma conexão, né? E se questionar por que ele não ficou, né? Então, é muito importante, né, que nos primeiros tempos da adoção nós tenhamos assim muita tranquilidade com as crianças que vêm maiores, né, na transposição, né, de uma história para outra, que elas vêm para nossa casa com a sua bagagem, com as suas dificuldades, né, quase sempre com a autoestima muito baixa, gente. São crianças que não foram amadas, são crianças que não foram protegidas, que não mereceram um olhar, né, de amor de uma mãe ou de um pai. E nós temos que resgatar isso, né? Então, não podemos ser muito rígidos no primeiro momento, né? Ter muita pressa nos aprendizados, né? Nos comportamentos novos, né? Porque a criança ela vai ter que se ela vem com 8 anos, né, desaprender, né, a maioria das coisas. Ele hoje, Suzana, só para informar, não sei se isso muda a resposta, ele hoje, se não me engano, está com 11 ou 12 anos, né? Já tem um tempo, mas que está apresentando agora essa baixa autoestima.
Ele está entrando na adolescência, né? Ele é pré-adolescente. Na adolescência, né? Na pré-adolescência e na adolescência, os questionamentos voltam. Essa é uma época em que voltam os questionamentos, né? Todos nós, né? Também biológicos, a gente começa a perguntar por que eu estou aqui nesse mundo, o que eu vim fazer, né? Eles começam a ter questionamentos sobre a sua existência, né? Então, podem voltar para a história da adoção e começar a ter outras perspectivas dessa história, né? Cabe a nós, os pais, ajudá-lo. Não, você não era um inútil. Né? Como assim? Né? Da onde veio esse pensamento? Tem que ver também como é que ele desenvolveu a sua relação com a adoção. Se ele foi adotado aos 8 anos, como é que foi conduzida esse processo educativo dele até os 11 anos? Como é que foi resgatado essa baixa autoestima? Então, são muitas coisas, né, gente, que podem entrar em questão, né? O que eu sempre digo, né? Na criança maior, basicamente, precisa ter muita tranquilidade no primeiro momento, porque se nós somos muito exigentes, muito impacientes, muito rígidos com a criança, tem pais que dão muito castigo para toda e qualquer coisa, né? E já são crianças que vêm com muito castigo da vida, né? O castigo não é o caminho adequado, né, para nós mudarmos comportamentos, né? Tem outros caminhos que podem ser trilhados, né? Isso é uma outra live, né? Nós não estaremos conseguindo mudar o comportamento da criança e ainda estaremos aumentando as dificuldades na autoestima dele, né? Então, realmente precisa, né, este preparo tão imenso, né, que a gente vive apregoando, né, que muitas vezes os pretendentes fogem, né, mas realmente precisa esse preparo para eu compreender, né, as diferenças do caminho da adoção, para que eu possa compreender essa criança que vem maior, né, e toda a história que ela traz e saber lidar com essa história. Tá? Então, esse menino de 11 anos, né, se ele está com problemas de autoestima agora, né, a gente precisa ver o que houve, né, talvez ele vai precisar uma ajuda psicológica, né, nesse momento, né, às vezes é importante, né. A adolescência, em geral, traz, né, revivescências da adoção. Ok, obrigada, Suzana. Temos uma outra pergunta aqui, mas antes eu queria falar, eu estou vendo aqui que tem alguns pais, eu conheço algumas pessoas, tem pais que estão com crianças pequenas, né, adotadas ou já cresceram um pouquinho. Eu quero só falar aqui um pouco da minha experiência. Gente, eu resolvi procurar uma psicóloga para ajudar nessa revelação, como disse Suzana, que na verdade não é uma revelação, já é uma comunicação, a gente vai fazendo aos poucos. Quando, aos 2 anos, eu comecei a sentir algumas diferenças no comportamento de brincadeira da minha filha. Minha filha sempre se escondia atrás das cortinas com uma barriga, vestia uma roupinha e botava, 2 para 3 anos, botava roupa embaixo da barriga para simbolizar uma barriga. Todas as bonecas da Barbie dela tinham a barriga de massinha. Eu não aguentava mais fazer. Inclusive, na época, eu estava meio desesperada, porque não tinha o acalanto na época. E eu procurei, acho que foi até Suzana, nessa época, dizendo, gente, eu não aguento mais boneca com massinha de barriga. Eu vou jogar essas barrigas tudo fora. Mas, enfim. E sabe quando foi que ela se acalmou? Quando eu comecei a fazer e a criar um álbum com a história do nascimento dela. Eu não tinha muitos dados, mas com um pouco que eu tinha a pulseirinha da maternidade, eu tinha uma foto de uma ultrassonografia, porque a minha ainda foi lá na barriga que eu tive um acompanhamento, e eu comecei a montar as fotozinhas nesse álbum desde a vinda da maternidade. Gente, ela simplesmente se acalmou. Então, assim, é o fato, como a Suzana falou, a criança precisa se sentir pertencente normal àquele meio. Se toda criança vem de uma barriga, como é que ela vai vir do coração? Não, ela veio de uma barriga. Ela não veio do coração de ninguém. Então, ela precisa entender que veio também de uma barriga. E, Suzana, eu não chamo mãe. Essa já é uma pergunta minha, não é de ninguém. Eu sempre falei, a mulher que gerou, a mulher que me deu você, eu nunca falo de mãe, porque eu sempre falei para ela que mãe sou eu, porque eu crio, porque eu cuidei, porque eu fico acordada de madrugada quando ela estava com os dentinhos nascendo, ou seja, o perrengue é meu, então quem é mãe sou eu.
Tem algum problema eu dizer Não, que ela como não ela é mãe? aprendeu, quando mãe da barriga, né? E mãe, você pode usar a palavra mulher também, desde que ela saiba que tinha duas. Eu me lembrei de uma história agora, bem interessante, quando você contou a história da tua filha, né? Isso é real também, não é inventado não, viu, gente? Essas histórias que eu trago são histórias reais mesmo. Eu acho que eu te contei essa história, Érica. Eu tô contando a tua história e me lembrei. Isso é de uma menininha, né, com 3 anos de idade, né? Ela sabia que ela era filha do coração, né? Aquela história que eu contei para vocês. Aí ela chega na escola, né? E a professora fez alguma coisa lá, né? Um trabalhinho, né? Sei lá, ela estava trabalhando onde vem os bebês, eu acho, né? E ela descobre que ela não é, que todos os amiguinhos nasceram da barriga e só ela era do coração, né? Então ela chega em casa, quando a mãe foi pegá-la na escola, ela estava chorando em prantos, né? Chorando em prantos, né? 3 anos de idade ela, né? E não conseguia nem falar, né? Então, quando ela conseguiu falar, ela disse, mãe, todos os meus amiguinhos nasceram da barriga, só eu nasci do coração. E a mamãe dizia, mas filha, o coração é mais importante que a barriga, eu te amo tanto, mas eu também queria ser filho da barriga, não queria ser filho do coração. E aquela história rendeu, né? E todo dia voltava de novo, ela chorava muito, 3 anos é a idade da birra, né? Para quem tem filho nessa idade, né? Chorava muito, chorava muito, e a mãe não sabia mais o que fazer, né? Ela sentava e chorava mesmo, copiosamente, ela se sentiu diferente. Aí um dia a mãe, no desespero, ela teve um insight, né? Bendita mãe, né? Aí ela estava de novo naquela choradeira e a mãe disse, tá certo, você quer nascer da minha barriga? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma festa do nascimento. Ela pergunta para a menina, quando é que você quer que seja a tua festa do nascimento? Aí ela estava chorando ainda, né? Parou de soluçar, ela disse, sábado. Aí a mãe pergunta, quem é que você quer que esteja na tua festa do nascimento? Aí ela diz, papai, vovó, a Dinda, não sei mais quem, mas não sei mais quem, né? Todas as pessoas que ela queria, né, que estivesse na festa do nascimento. E a mãe disse, muito bem, agora você fale com todas essas pessoas, convide que elas estejam aqui no sábado, a gente vai fazer uma festa do nascimento. A mãe, eu achei isso fantástico, né? Ela contou isso no grupo, foi lá em Porto Alegre também. Aí o que essa mãe fez? Chegou o sábado, ela botou uma camisola bem comprida, né? Deitou-se na cama, fecharam o quarto lá, e papai lá com uma câmera, naquela época aquelas câmeras maiores, né? O papai com a câmera, a Dinda com a máquina fotográfica, a vovó lá, né? Aí a mamãe deita na cama e bota ela por debaixo da camisola, com a face para baixo, né? E simula o nascimento dela. Né? Então ela vai nascendo e o papai, meu Deus, ela tem cabelinho preto, que coisa linda, minha filha nascendo, que linda minha filha, e todo mundo tira foto e ele filma e ela nasce com o sorriso mais lindo do mundo, né? Então, nasceu, tá certo? Aí no dia seguinte ela chega na escola feliz, né? Porque ela tinha as fotos, tá vendo? Eu também nasci da barriga. O Veja, que né? uma mãe não faz, né? Resolveu o problema dela, assim como a Érica resolveu. Então, as crianças é o mundo concreto, né? Não dá para a gente dizer que é filho do coração, porque pode entrar em situações assim, né? É bom que ela, desde pequeno, vá sabendo, né, que na história dela tem 2 mulheres ou 2 mães, como vocês se sentirem mais confortáveis. E as perguntas são inusitadas. Pergunta aqui, ó, a Regiane até comentou. Se eu nasci do seu coração, cadê a cirurgia no coração? Regiane comentou. Pronto. Marlisete, se foi do coração, por que você não morreu? Enfim, eles vêm com perguntas inusitadas, a gente tem que estar preparado. Gente, É só isso. mais uma pergunta, a última aqui. Como trabalhar com a criança de 7 anos que sente que a falta, de 7 anos que sente a falta e o abandono da mãe biológica, mesmo ela tendo todo o amor e carinho da mãe adotiva e também dando amor e carinho para essa mãe adotiva? Com que idade ele foi adotado? Ela não diz aqui. Eu vou perguntar e aí Esse é um dado fundamental, né? certo. Ela tem, só me disseram aqui que tem 7 anos. Deixa eu ver se ela está ainda aqui para eu perguntar.
Porque é como se ela sentisse falta, né? Deve ter sido Na grandinho, porque verdade, sente isso é falta. possível quando as crianças não fizeram ainda, não conseguiram se desvincular psicologicamente da família biológica, né, pessoal? Os vínculos não são automáticos, tá certo? O processo de criação de vínculos é um processo, né? Então, é muito comum no começo da adoção, quando as crianças são um pouco maiores, né? Eu estou acompanhando um caso agora na clínica de uma menina de 11 anos, né? Que dificuldade, né? Ela está tendo, né, de desfazer esse vínculo. Desfazer não, ela elaborar a adoção dela, Você né? perguntou minha opinião. Desculpa, tá Então, às vezes eles têm uma dificuldade. O que eles precisam compreender, né? O que eles precisam saber? Né? As crianças pensam muitas vezes que para amar a família adotiva, a mãe adotiva, eles precisam matar, entre aspas, a família biológica. Né? Matar no seu pensamento, matar no seu psicológico, né? A família biológica. Na verdade, a família biológica, ela foi o começo da história. Ela vai estar sempre na história dessa criança. Então, a gente libera a criança. Meu filho, você ainda ama a sua mãe biológica? Não tem problema nenhum, meu filho. Você pode continuar amando ela. Seu coração é grande, cabe muito. Oi, Susana. Oi, tudo bom? Eita, esse eu conheço, é o Henrique. Ele insistiu para dizer oi. É meu cliente esse. Deixa. Tchau. Pronto, então, pronto, a criança precisa ser liberada. A gente tem que dizer para ela, veja, você está com saudade da sua mãe biológica, mas não tem problema, meu querido. A sua mãe biológica, ela vai estar sempre no seu coração, né? Você pode continuar a amá-la, né? Mas isso não impede que você me ame. Às vezes isso é um processo realmente, né, que eles estão com dificuldade de fazer o vínculo, porque eles se confundem, eles acham que eles têm que apagar a família biológica, né, matar a família biológica psicologicamente para amar a família adotiva. E eu sempre tenho dito, não, o teu coração é grande, tu pode amar a tua mãe biológica. Só que, veja, ela não pôde cuidar de você, ela não teve condições de cuidar de você. Por isso que você precisou de uma outra família que pode cuidar de você. A tua mãe biológica é uma coisa muito importante. E nós somos muito gratos a ela, porque ela deu a barriga para você nascer. Mas, meu querido, infelizmente ela não pôde cuidar de você. Você não pode voltar para lá mais. Talvez um dia, quando você for grande, né, você pode, a gente pode tentar encontrar. Hoje não dá, né? Então, a gente libera ele para que ele possa ter este amor, né? E também abrir espaço para a mãe da família adotiva. Eu tive muitos casos, gente, agora na pandemia, né, de crianças adotadas que trouxeram preocupações em relação à mãe biológica. Né? Então, teve um que disse, não, a minha mãe biológica, você disse para mim que ela me deu para adoção porque ela não podia cuidar de mim, que ela era muito pobre. Papai, se ela é muito pobre, ela deve estar passando fome. Será que ela está na rua? Será que ela está se cuidando do vírus? Será que o vírus vai pegar ela? Né? Então, ele me disse, o que eu faço? Eu disse, não, veja, a gente não sabe onde ela está, né? Eu compreendo que você está preocupado com a sua mãe biológica, né? O que a gente pode fazer com ela? Papai não sabe também onde é que ela está. O que a gente pode fazer por ela? Vamos orar por ela hoje à noite? Vamos fazer uma oração para tua mamãe biológica? Né? E eles estão fazendo oração todo dia para essa mamãe biológica e ela se aquietou. Né? Então, a criança só precisa perceber que tá legal, que é permitido, né, ela manter dentro da interioridade dela as lembranças da família biológica, gente. Às vezes, quando eles falam saudade, né, são aquelas lembranças que ainda estão vivas, não é? Que eles cultuam, né? E que não precisam ser destruídas e que não devem trazer insegurança para a família adotiva. Não podem trazer insegurança para a família adotiva, tá certo? Sempre lembrando, né, que a gente tem que ter claro na cabeça da gente que nós somos a continuação da história da criança. Né? A história dela começou com aquela família, é o primeiro capítulo da história. Não dá para arrancar página, gente. Né? Nós vamos continuar
a história da criança. Então, no livro da vida da criança, sempre haverá duas famílias. E isso é preciso que nós reconheçamos, né? Nós precisamos nos apaziguar, né? Nos prepararmos psicologicamente, né? Com as nossas dores, né? Para enfrentar essa realidade, porque esta é a realidade da adoção, tá, pessoal? Maravilhoso, Suzana. Bem, nós já estamos aqui com 1h30, nosso tempo está encerrado, mas ainda temos 2 perguntas. Se Suzana puder ficar e responder essas 2, beleza. Se não, não tem problema, Suzana, a gente Então, fica vamos responder, a gente não vai imensamente. deixar ninguém triste, né? Pronto. Tem aqui, a filha hoje está com, só um minuto, 3 anos e meio, tá? Ela veio bebezinha pequenininha. E apesar dos pais, né, conversarem com ela, que ela veio de uma outra barriga, enfim, ela insiste, né? Às vezes ela volta a afirmar inusitadamente que veio da minha barriga, ou seja, da barriga da adotante. Isso é normal, né? Seria uma negação ou uma elaboração ainda? Ela está com 3 anos e meio. Veja, isso não é que é uma negação, é um desejo, né? Eu queria nascer da tua barriga, né? Então a gente vai reafirmando, não, filhinha, você não. Lembra que eu contei aquela história para você? A barriga da mamãe tinha dodói. Você não pôde vir na minha barriga. A gente vai reafirmando. A criança pequena, gente, é pela repetição. Tá? É sempre pela repetição, né? A gente falou disso, né? Você vai repetindo a história com tranquilidade. Que ela pergunte 200 vezes você diz a ela que ela não nasceu da sua barriga, né? Que a sua barriga tinha dodói, que ela nasceu de uma barriga de uma outra mulher. Mas eu queria ter nascido da tua barriga. Eu sei, filha, mas você não nasceu da minha barriga. Você nasceu da barriga de uma outra mulher, porque eu não pude ter você na minha barriga. Mas eu amo você muito. Eu quis você muito como mãe, não faz diferença nenhuma. E você vai aquietando ela, daqui a pouquinho ela vai elaborando isso, entendeu? Mas é normal a criança pequena insistir nisso, né? Querer ser da barriga. Eu tenho uma outra história, né? Que agora eu lembrei, vou lembrando de história, né? Você falou da escola, né? Eu acho importante a gente falar sobre a escola. A escola, ela é o locus, né, que os nossos filhos vão encontrar. É o primeiro locus social, né, que os nossos filhos vão encontrar. Em geral, é o primeiro locus social que os nossos filhos vão encontrar depois que saem da nossa casa, né? Nós podemos ir em casa, deixar uma redoma, não é? Protegidos, né, no mundo da fantasia, mas quando chega na escola, eles vão se encontrar com o mundo real, né? Então, com outras famílias, né? Diferentes, né? Então é importante que eles saibam da sua adoção, que eles estejam tranquilos e que a escola saiba da adoção dos nossos filhos. Ah, mas eles vão ter preconceito. Não, não, não. A escola precisa saber, porque ela precisa contemplar na sala de aula a adoção, quando ela começa a falar das famílias, né? Nos trabalhinhos que ela vai fazer, a professora tem que contemplar o tema da adoção. Então, se a professora sabe que na sala tem uma criança adotada, ela não vai pedir foto da mãe na barriga. Né? Isso aconteceu aqui em Recife com uma mãa, né? A menininha tinha 6 anos, né? Comigo também, comigo, né? Pronto, né? Aconteceu. Então, vocês devem ter visto nas redes sociais, né? Uma foto assim, né? Eu vi aquilo por coincidência e eu levei essa sugestão para essa mãe, né? No NAPA, nosso núcleo de apoio no pós-adoção. A professora pediu a foto da mãe na barriga e ela não tinha foto da mãe na barriga, né? Então, eu casualmente tinha encontrado, né? Alguém postou no meu Face lá, uma mãe, ela abriu um buraco na camiseta e a filha botou a cara para fora do buraco da camiseta e a mãe tirou uma foto. Então, era a foto dela na barriga da mãe, né? E a criança levou para a escola. Eu levei essa foto, né, para o nosso encontro do NAPA, né? Eu dei de sugestão para esse casal. Eu disse: olha, isso aqui é uma solução, quer tentar isso? Eles não tinham contado na escola sobre adoção.
Esse é um excelente momento para você falar sobre adoção. Daí eles fizeram, né? Conversaram com ela se ela queria fazer. A menina achou o máximo, né? Aí fizeram a foto, né, dela na barriga da mãe e ela colou no trabalhinho e levou para a escola. Foi a sensação na sala de aula, né? E ela contando, não, mas eu nasci grande. Eu tô na barriga da minha mãe, só que eu nasci grande. Ela já foi adotada com maiorzinha, né? Eu já nasci grande. E a professora aproveitou para falar sobre adoção. Algumas crianças nascem grande nas famílias, então muito importante, né? Nós trabalharmos com a escola, né? Porque a escola precisa ser os nossos parceiros. Né? Então, antes de colocar nossos filhos na escola, a gente precisa fazer uma averiguação, como é que é o projeto político-pedagógico, né? Como é que eles abordam essas questões, né? Principalmente se nós somos família homoafetiva, né? Qual é a abordagem da escola em relação às diferentes configurações familiares, né? Porque nós precisamos que eles abordem, né, a nossa realidade na escola, é isso. Tá certo? Obrigada, Suzana. Teve aqui um textinho de uma mãe, ela disse que os meninos dela chegaram agora, na sexta-feira, recebemos autorização para buscar eles. E eles têm 7 e 10 anos. Ela não fez uma pergunta, né? Ela simplesmente afirmou que fala com naturalidade para eles, porque eles, o de 10 anos, o mais velho, disse que ficava nervoso ao pensar nela. Ficava nervoso ao pensar nela, mas ao mesmo tempo ficava pensando na biológica. Então ela falou que fica muito feliz, que está muito feliz, ele já está muito feliz e que não precisava abrir mão dos seus sentimentos pela biológica. Isso foi só exatamente isso, perfeitíssimo, tá? um Então a gente comentário que ela fez. é ótimo, é isso mesmo, né? Então, nós precisamos tranquilizá-los, porque eles acham que eles têm que matar a mãe biológica, a família biológica. Não. No nosso coração, quantos vínculos na nossa vida nós temos, não é? Que muitas vezes ficam parados, né, no tempo, né, que nós vamos derivando para outras localidades, né? E fica lá o afeto, né? Lembrando, não é, também uma coisa importante é que os vínculos eles não são imediatos, né, pessoal, principalmente quando são crianças maiores, eles podem levar um tempinho para vincular, né? Então, num primeiro momento, trabalhar muito esses vínculos, né? Eu sempre digo assim, num primeiro momento, quando a criança vem maior, a escola é segundo plano. Às vezes os casais me olham assim, né? Sim, a escola é segundo plano. Num primeiro plano, as crianças precisam aprender a ser filho. E vocês precisam aprender a ser pais, elas têm que aprender a nova cultura familiar. Aos pouquinhos, nós vamos recuperando as defasagens escolares, né? Então, muitas vezes, nós enchemos as crianças, né, com reforço, porque eles vêm com defasagem, com reforço, com Kumon, com não sei o quê, com inglês, e a criança fica desesperada, que ela não dá conta, né? Então, primeiros vínculos. Depois, a gente vai recuperando gradativamente, passo a passo, né, as defasagens escolares. E só falando aqui para todos que estão presentes, inclusive para essa mãe que está recebendo agora dois filhos, né, ao mesmo tempo, um de 10 e um de 7 anos, que o Acalanto Sergipe está retomando de maneira online o nosso pós-adoção, Muito importante. com as famílias com a adoção necessária, ou seja, somente crianças maiores. E nossa psicóloga oficial da Acalanto, a doutora Marlisete, ela está aqui, ela quem vai acompanhar esse grupo. Então, gente, quem está com crianças maiores, mesmo que tenham sido adotadas, né, há muito tempo atrás, mas que agora está apresentando alguma demanda, pode procurar o Acalanto Sergipe, que nós estamos aqui ativando de modo online o nosso pós-adoção. E a última pergunta, gente, porque não dá mais para... Aqui, ó. Meu filho de 10 anos quer saber por que foi para o abrigo e por que precisou ser adotado. Ele tem 10 anos, mas foi adotado recente ou agora? A pessoa que colocou aqui a pergunta. Ela não está respondendo ainda, mas... Não deve ser tão recente, né? Porque se ele tem 10 anos.
Isso, tem 10 anos agora e É, está perguntando por que que foi para o abrigo, por que que precisou ser adotado. se fosse recente, tudo pra Desculpe mim. falar, eu conheço esse caso e a adoção dele é recente, faz 5 meses que ele foi adotado. Ok. Quanto tempo será que ele esteve no abrigo? Mas também não precisa essa informação. Veja, por que que ele não ficou na família biológica, né? Então, é aquela resposta, não é, que a gente dá para as crianças. Porque a tua família biológica, ela não pôde cuidar de você. Você precisava de coisas que eles não podiam dar. Né? Eu costumo, às vezes, são questões de drogadição, né? Ou alcoolismo, eu digo, porque eles estavam doentes, né? E não conseguiram, né? Preparar-se, né, e ficarem bem para cuidar de você. E você não tem como esperar, você precisa de uma família que cuide, que proteja, que lhe dê as coisas que você precisa, não é? Então, ele pode estar questionando, não é, por que que ele foi tirado da família biológica, né? Ele tem 10 anos, né? E por que que ele foi para adoção? O que que significa isso? Ele pode ainda não ter feito, né? Ele pode ainda estar muito entrelaçado nesse pacto de lealdade, né, gente? Que ele está chateado. Por que que me tiraram dos meus pais, né? Biológicos, né? Por que que me colocaram num abrigo, né? Por que que eu fui adotado? Por que que eu não voltei para minha família? É difícil para algumas crianças compreender isso, né, pessoal? Uma vez eu fiz uma pesquisa dentro dos abrigos, não é? E era um abrigo de instituição de acolhimento, né? Abrigo era naquele tempo, hoje é instituição de acolhimento, né? Eram crianças de 9 a 12 anos, né? E assim, eu perguntei, era uma pesquisa qualitativa, né, e quantitativa, né, e uma das coisas que eu perguntei, o que que você, qual era o seu maior desejo, né? Então, num primeiro momento, todos queriam voltar para casa. Eles queriam voltar para a família biológica. E ali, com certeza, tinha uma história de negligência, né, de abuso, de maus tratos, né? Então, é muito difícil para a criança ela entender por que que ela não pode ficar lá. Né? Então, a gente tem que explicar, né, com palavras simples, né, não denegrindo a família biológica jamais, né? Sempre colocando uma situação de impossibilidade. Porque teus pais não conseguiram cuidar de você, não conseguiram cuidar de você. Né? Então, como teus pais não conseguiram cuidar de você, né, o juiz teve que encontrar uma outra família que cuidasse de você, porque as crianças precisam ser cuidadas. Né? Aí você veio para a nossa casa. E você pode falar com ele. Você está com saudade da sua família biológica? Puxa o assunto. Você está com saudade? Você lembra do seu pai, da sua mãe? Do que você tem saudade? Deixa ele falar. A partir do momento que ele percebe que você pode conversar com ele sobre a família biológica, já às vezes aquieta, sabe? Quando você permite que ele sinta saudade, você tem saudade? Tá legal sentir saudade, né, da sua família biológica, né? Só que não tem como você voltar. Você pode manter eles no teu coração. Então, o fato de nós acessarmos a possibilidade do diálogo, em geral, aquieta as crianças. Eles ficam mais tranquilos, né? E a gente os ajuda, né, a fazer essa vinculação, né, com a família adotiva. Tá certo? Muito obrigada, gente. A todos vocês, nós tivemos aqui, acho que mais de 70, chegou um momento que eu parei de contar, mais de 70 pessoas assistindo, nosso conversando sobre adoção. Foi maravilhoso. Suzana, você é, como a gente brinca, é top das galáxias, você é demais. Tudo Muito isso é obrigada, nada. muito obrigada pelo seu tempo, sua disposição, de estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão angustiante também para muitos pais. E, gente, nós vamos continuar com o nosso Conversando sobre Adoção, sempre na primeira terça-feira do mês e 15 dias depois, vai ser quinzenal. Só que esse mês de junho, nós só vamos ter esse Conversando, porque a gente está pensando em fazer o Arraial, né? O Arraial da Adoção, dia 19, em breve estaremos divulgando nas redes sociais.
Só quero informar a todos que quem é pretendente à adoção aqui, procure o Acalanto. Nós também temos um grupo de pretendentes, de preparação para os pretendentes à adoção, ou aqueles que ainda estão se habilitando, com nossa psicóloga Célia Vieira, fundadora do Acalanto. Ela vai acompanhar esse grupo e dar todo o suporte nesse momento de angústia, de espera. Quem já é pai por adoção de crianças maiores ou adoções interraciais, ou seja, as adoções necessárias, nós estamos também ativando o nosso pós-adoção. Nós teremos o Conversando sobre Adoção com temas sempre muito relevantes. Não se afaste, gente. Por mais que já tenham realizado o grande sonho de ser pai, de ser mãe, da chegada do filho, não se afastem dos grupos de adoção, porque eles nos fortalecem. A criança simplesmente chega e pronto, está tudo resolvido. Não. À medida que vai crescendo, assim como todo filho, seja pela via biológica ou pela via da adoção, eles têm as suas demandas, apresentam os seus problemas, os seus questionamentos, e nós precisamos estar fortalecidos e com bastante conhecimento e experiência, que muitas vezes são trocadas com outros pais, para a gente estar preparado para responder a esses questionamentos dessas crianças e trabalhar com eles quando vier com alguma demanda, alguma dificuldade. Então, não se afaste. O filho chegou agora, maravilhoso. É o filho ideal, perfeito dos seus sonhos? Ótimo. Mas não se afaste do grupo de apoio, porque é ele quem vai criar aquela base, aquele alicerce de confiança, de estrutura que vamos precisar no decorrer de toda a vida. Eu, pelo menos, não me afasto nunca mais, porque eu sei que até ela ser mãe, eu sei que vai ter as demandas dela. Então, muito obrigada a todos vocês. Suzana, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento, certo? Boa noite a todos, boa semana. E mais uma vez, Érica, nosso YouTube ficará gravado esse Conversando. Pode falar, Josi. não, era isso, porque tem pessoas perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, está gravando e eu vou colocar ainda hoje, vou tentar colocar ainda hoje no nosso canal do YouTube. Basta procurar Acalanto Sergipe, que vocês vão encontrar lá no YouTube. Marlis, você levantou aí a mão, quer falar mais alguma coisa? Tudo tranquilo, né? Gente, estou encerrando aqui o nosso Conversando. Oi, alguém falou? Posso falar? Eu falei, posso falar uma coisinha ainda? Sim, pode, sempre. Pronto, eu só queria, assim, contribuir com a tua fala, né? Realmente é uma contribuição, né? Sobre a importância do pós-adoção, gente. Nós temos o pós-adoção aqui em Recife também há 2 anos. Eu não sei como é que a gente sobrevivia sem pós-adoção antes de tê-lo, né? Porque é extremamente importante, né? É quando as crianças chegam que os pais são inaugurados, né? Nós nos inauguramos com a chegada dos filhos. E muitas vezes, tantas coisas a respeito de nós mesmos que nós não sabíamos, que nós vamos perceber à medida que nós tornamos pais. Então, o pós-adoção, ele tem sido fundamental, né? Eu acho que esse convite da Érica aí é irrecusável, principalmente que vocês vão ter a doutora Marlisete aí, que é expert na adoção de crianças maiores. Ela escreveu o primeiro livro sobre adoção de crianças maiores, nem sei quando foi, já não vai nem dizer, né, Marlisete, faz tempo, mas é fantástico para vocês, tá? E eu queria também deixar o meu beijo para todos, né, e dizer que eu fiquei muito feliz em participar e contribuir com a Acalanto, tá certo? Obrigada, boa noite, pessoal. Já já estará o vídeo no YouTube. Beijo a todos vocês. Tchau, Rejane. Dá um beijo para Pedro. Tchau, Lúcia. Tchau, Márcio. Já pode ir para o seu compromisso. Adalberto, estou aqui babando. Gente, quem quiser pode sair. Agora eu vou só bater papo. Estou aqui babando com sua filhinha. Meu Deus, a bichinha comeu. Ô, Érica, Vai estourar. Pronto. Oi, Josi. estão perguntando quando é que vai ser a próxima live. É dia 7, né? 7 Dia de 7. julho, né? Sempre na primeira terça-feira do mês, às 16 horas. Deixa eu ver se eu me lembro aqui qual é o próximo tema. Eu acho que é a adoção interracial, se eu não estou enganada. Pronto, adoção interracial, porque procura nas minhas mensagens de zap vai ser complicado. Vidal, beijo para Se eu não estou vocês. enganada, é essa. Parabéns aí
E até mais, Muito obrigado, foi saudades. muito bom, viu? Adorei. Ah, com o Suzana maravilhoso, sempre é. É, É, Adalberto já precisando botou. de mim, estou à disposição. Ótimo, bom saber. Vidal, gente, ele fundou também o grupo de apoio. Não sei como é que tá agora em Salvador, mas ele fundou o grupo de apoio. Adalberto, deixa eu te falar uma nova. E a todos os outros. No conversando sobre adoção que nós tínhamos o presencial, nós temos o acalantinho, que é onde ficam os filhos, os nossos filhos, né? Os nossos filhos por adoção, biológico, ficam os nossos filhos. Eu não falo mais filho por adoção. Eu falo filhos, né? Eu estou falando aqui para vocês entenderem. Mas é onde ficam nossos filhos biológicos e por adoção. E isso foi maravilhoso para Lara, porque ela foi crescendo no meio de outras crianças que tinham a mesma, o mesmo veio pelo mesmo meio, né, digamos assim, então ela se sente normal, ela se sente pertencida àquele grupo. E isso fez com que ela falasse sobre adoção muito tranquilamente e aceitasse a adoção de uma maneira muito fácil. Então, quando tudo isso acabar, essa pandemia, quando pudermos novamente nos reunir presencial, que era sempre lá no auditório do Ferreira Costa, levem seus filhos para o Acalantinho. Enquanto vocês assistem à palestra do Conversando, fica uma equipe trabalhando as crianças no Acalantinho. E eles adoram, porque brincam, aprendem e se sentem pertencidos a um meio, a um grupo. Isso é maravilhoso. Dá empoderamento a eles, digamos assim. Viu? Então, Quando Adalberto, for presencial, eu vou aí, levar os pronto. meus. Ótimo. Quando ela crescer um pouquinho, aí você bota ela lá para rachar, e mesmo no braço. Tem bebê também lá que fica nos braços, as cuidadoras ficam cuidando e é um mimo, um paparicado só. Mas enfim, Nossa, obrigada a todos vocês, pessoal. Lilian, beijo, meu anjo de saudade. Dani, você aqui. Rosa tá saindo. Rosa levantou a mão. Rosa, pode baixar. Pronto, acho que agora tá saindo todo mundo. Eu vou desligar para não ficar muito grande. E aí a gente pode assistir no YouTube quem não tiver participado desse conversando. Até mais, gente.